meus queridos, tudo bem? Eu sou o Fábio Hurtado e hoje a gente vai conversar com spoilers sobre a quarta temporada de The Crown, que já está disponível na Netflix e é uma temporada imperdível que vocês precisam muito assistir e maratonar porque está demais. Já se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida e bora lá. Temos três grandes focos nessa temporada: a Rainha Elizabeth II, a Primeira-Ministra Margaret Thatcher e a Princesa Diana, que é a princesa do povo. E essas três, cara, elas brilham demais ao longo dos 10 episódios dessa quarta temporada. Foi muito bacana acompanhar a jornada de cada uma delas. A Rainha Elizabeth já estava estabelecida, então ela já é uma personagem que já é do nosso conhecimento, a gente já tem familiaridade com ela, com o lado frio, de como ela enxerga as coisas, sempre o dever acima dos desejos pessoais, a coroa sempre acima de tudo. Então ela já é essa pessoa super estabelecida. E agora nós temos duas grandes figuras icônicas, duas mulheres incríveis que marcaram a história para, de certa forma, antagonizar com a Rainha Elizabeth, com a família real e com a coroa, e foi demais. Logo no primeiro episódio a gente já se depara com a Margaret Thatcher assumindo como primeira-ministra, tendo o primeiro encontro com a rainha. É muito bacana porque elas são muito iguais em termos de idade, de senioridade. Talvez a Thatcher seja um pouco mais sênior, com uma visão muito mais elaborada e esmiuçada em relação ao mundo, à economia, ao que o país precisa, mas ao mesmo tempo tem um respeito para com a soberana. Então é muito icônico e até simbólico ver a Margaret Thatcher se reverenciando, se abaixando, quase ajoelhando diante da Rainha Elizabeth. Então essa primeira cena, esse primeiro grande encontro é muito impactante. Você fica, caraca, que momento histórico, duas grandes mulheres no poder, uma enquanto soberana e uma de fato governando o país, a nação. Foi muito, muito bacana. Conhecida pelo seu trabalho em Arquivo X, a atriz Gillian Anderson assume o papel de Margaret Thatcher, brilha do começo ao fim, merece todos os aplausos e merece sim indicações para premiações, porque ela é uma das donas da temporada. Por mais que a Olivia Colman, como Rainha Elizabeth, seja sempre muito incrível, tem uma qualidade tremenda e indiscutível, a Gillian Anderson conseguiu emular essa força, essa firmeza, esse poder, essa postura aguerrida e firme da Dama de Ferro. Foi muito, muito legal. É muito interessante porque a relação entre elas vai se estreitando, elas vão conflitando, elas têm momentos de atrito, então você fica naquela constante, cara, e aí? O que vai acontecer? Como é que vão sair dessa situação? O que de fato vai rolar agora? E uma das coisas que eu mais gosto em The Crown, por mais que seja uma série ficcional, é poder imaginar um pouco como foi aquele diálogo, como foi aquela situação de bastidores, como foi aquela cena por detrás das câmeras, por detrás do que a mídia relatou. Por mais que seja muito bacana acompanhar The Crown fazendo pesquisas, lendo sobre, é muito legal essa questão do imaginário, de ficar pensando como será que rolou esse diálogo, o que será que foi dito, como será que estavam os ânimos nessa sala a partir desse acontecimento. A segunda dona da temporada e a grande revelação, quiçá, desse quarto ano, é a atriz Emma Corrin, que brilha do começo ao fim como a princesa Diana. É muito legal porque essa atriz, ela conseguiu trazer essa pureza, essa doçura, essa ingenuidade, essa timidez que a Diana tinha, e ela é muito envolvente, você super se apaixona por ela, ela é linda, a caracterização ficou perfeita e, cara, você sofre do começo ao fim com a Diana, porque a gente já sabe o trágico desfecho que teve a vida dela, e ver essa doçura, esse anjo de pessoa sofrendo ali naquele covil de cobras, cara, é muito triste. A gente fica com muita raiva do Charles, ele maltrata ela, a Camilla Parker também fica lá no meio, sendo a terceira pessoa na cama, a rainha não dá colo pra ela, não ampara ela, ninguém ajuda ela, e a coroa está sempre acima de tudo e de todos, e a coitada da Diana sofreu muito. E vale ressaltar que na próxima temporada também teremos a Diana. Essa foi a única temporada com a Emma Corrin. Na próxima temporada teremos a Elizabeth Debicki, que também é incrível.
incrível e eu não vejo a hora de ver o desfecho e como que a série vai tratar a questão da morte da Diana. Mas só para ressaltar, eu amei a Emma Corrin, esse é um dos primeiros trabalhos que ela fez, o segundo na verdade acho que grande, porque o primeiro foi a série derivada que conta a história do mordomo Alfred do Batman, então talvez esse seja o primeiro grande papel da carreira dela, e ela tem um futuro promissor pela frente porque ela é muito talentosa e brilhou e roubou todos os holofotes como a princesa Diana. Como eu falei para vocês, essa temporada foi das 3 grandes mulheres da série, a Rainha Elizabeth, a princesa Diana e a Margaret Thatcher, e os secundários ficaram um pouco apagados. Eles tiveram momentos interessantes, tiveram histórias pontuais que brilharam e foram muito bacanas, mas ao mesmo tempo eles não tiveram um grande arco, um grande destaque. De modo geral, a gente viu nessa 4ª temporada a infelicidade generalizada da família real por conta de todo o dever, de todas as regras, de todos os protocolos. A princesa Margaret teve um arco interessante nessa temporada porque infelizmente ela foi jogada de escanteio, começou a flertar com a doença que vai matar ela nas próximas temporadas, acho que na próxima talvez. Ela descobriu o passado obscuro da família que ocultou as primas com problema mental para não sujar a linhagem, para não sujar o nome da coroa, então isso foi muito bacana. A gente conseguiu conhecer um pouco mais da infelicidade da princesa Anne, desde o casamento até a forma como ela se sente ofuscada pela própria Diana. O Duque de Edimburgo sempre tem diálogos muito pontuais e cirúrgicos, e é muito legal vê-lo em cena. Eu achei muito interessante a relação dele com a Diana e os diálogos profundos e sinceros que eles tiveram, foi muito bacana. O ator que fez o Príncipe Charles, este cara brilhou demais, porque ele foi um grandíssimo filho da puta, mas ao mesmo tempo a química que ele teve com a Emma Corrin em cena foi muito incrível. Nas principais batalhas e discussões entre o Charles e a Diana, os dois brilharam demais, demais, demais. E outra coisa que eu achei muito bacana foi conhecer um pouco dos outros filhos da rainha, que são o Eduardo e o Andrew, porque eles são 2 pessoas que também foram estragadas por essa criação, pela coroa, pelos deveres, protocolos e afins, e principalmente pela ausência dos pais na sua criação, que fizeram eles ser humanos medíocres, até como a série mesmo mostrou. A 4ª temporada de The Crown está impecável. Para mim ela é uma temporada melhor do que a anterior, porque ela teve uma história sequencial, e a temporada passada teve histórias pontuais, contava um acontecimento, pulava para outro e assim ficava. Então eu achei muito legal porque o arco foi todo desenvolvido ao longo dos 10 episódios, e teve momentos super interessantes, como a invasão do Palácio de Buckingham, teve a morte do tio-avô logo no primeiro episódio, teve a guerra contra a Argentina, então teve vários momentos de tensão, momentos bacanas, conflitos políticos, bastidores, muita intriga, muita briga, muito poder e sempre a coroa à frente de tudo e de todos. Eu adorei fazer essa maratona. Nós temos mais 2 temporadas confirmadas de The Crown, sendo que a série se encerrará na 6ª e última temporada, então já fica aqui a ansiedade para ver os próximos capítulos, para ver o desfecho da história da Diana, da Margaret, da Elizabeth. Eu quero muito ver como vão encerrar essa história e como vão tratar a morte da Diana nessa série, e eu quero ver se eles vão passar um pano para Elizabeth e para Charles, ou se eles vão realmente mostrar o que eles sentiram, o que eles falaram quando aconteceu de fato o divórcio entre os dois e quando a Diana morreu tragicamente no acidente de carro. Vocês gostaram da 4ª temporada de The Crown? Conta pra mim aqui nos comentários quais foram os seus momentos favoritos, quais são as suas atrizes favoritas, porque as minhas são a Gillian Anderson e a Emma Corrin, que elas brilharam demais, e eu amei as duas e saí muito apaixonado pela Emma Corrin, que foi uma Diana perfeita. Se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida, um beijo e até a próxima. Valeu!